8h51 minutos. A decisão do Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade dos cortes de salários apenas a pensionistas e funcionários públicos apanhou de surpresa o Fundo Monetário Internacional. O chefe da missão do FMI elogia o governo pelo anúncio de medidas de substituição, mas deixa um aviso. Ana Sofia Santos, jornalista do Expresso, está hoje na edição da manhã. Ana, bom dia, bem-vinda. A Abebe Selassie diz que não valem medidas do lado da Receita. Exatamente. Ou seja, ele vem reafirmar que, de facto, a consolidação orçamental tem que ser feita, pelo menos 2/3 da consolidação orçamental tem que ser feita do lado da despesa. Ele exige, de facto, lembra que as medidas têm que ser duradouras e que não podem ser, portanto, com impostos eventualmente adicionais sobre o privado. Portanto, o Governo, segundo o FMI, terá aqui que adotar outro tipo de mecanismos para compensar esta ausência de 2 mil milhões de euros que irá ter nas suas contas com o facto de não poder cortar os subsídios, de facto, aos funcionários públicos e aos pensionistas. Portanto, vem aqui reafirmar, de facto, é muito importante que o Governo procure manter esta composição de consolidação das contas públicas e terá, de facto, de ser do lado da despesa. Ou seja, ele exige que sejam medidas duradouras no tempo. Que não sejam só temporárias. Que medidas podem ser essas? Porque até aqui temos falado, nas últimas semanas, em particular, as medidas que foram tomadas afetarem o setor privado, como de resto estavas a referir. O que é que pode surgir agora? Com novos impostos. Isto o Governo aqui vai ter que ser muito inventivo, porque estamos a falar de 2 mil milhões de euros. É de facto muito, muito dinheiro. Também se falou numa hipótese de uma subida do IVA, mas lá está. É aumento da receita. Portanto, vamos ver aqui que cortes é que o Governo poderá fazer dentro da sua própria despesa. Os funcionários públicos não poderá haver despedimentos, vamos ver o que é que poderá acontecer aí, mas existe, por exemplo, uma bolsa de sedentários, não se sabe o que é que também vai acontecer com essas pessoas, não são muitas neste momento, não se sabe também. Mas sabemos que há gorduras no Estado que ainda não foram, de facto, cortadas em termos de organismos e de... E isso vamos esperar agora pelos próximos tempos para ver qual será a solução encontrada. A própria saúde está a fazer uma reestruturação muito, muito grande nas suas contas, portanto, em grandes cortes. Hoje temos notícia de várias urgências que poderão Exatamente, e um grande peso no lado dos custos do Estado, da despesa do Estado vem, de facto, da saúde. Também vamos ver até de que forma é que... Mas são 2 mil milhões de euros, não nos podemos esquecer disso. E há também a hipótese de uma revisão à meta do déficit se as receitas fiscais continuarem a desapontar. Exatamente. O FMI também vem dizer, isto de facto são no fundo boas notícias, não é? De que, atenção, se de facto as receitas fiscais continuarem a derrapar, e não tem que ver aqui, isto foi por causa a estrutura do PIB, houve uma alteração. Nós estamos, nem foi a queda do PIB nem foi tão significativa quanto estava a ser esperado. Só que o nosso PIB está a crescer à conta das exportações, e isso reflete-se muito em termos de mercado interno, em termos de arrecadação de impostos. O FMI vem dizer se este perfil se mantiver, que de facto tem que haver uma revisão dos 4,5% de déficit até ao final do ano, mas Bruxelas vem por outro lado, não tem bem a mesma opinião e pede que o Governo seja célere em tomar medidas políticas que permitam de facto não haver uma derrapagem. Vamos ver se de facto esta flexibilização irá ocorrer ou não, o que iria dar aqui uma margem de manobra simpática, digamos assim, ao Governo, tendo em conta também esta decisão do Tribunal Constitucional. Outra medida que vem na sequência da avaliação da Troika é uma eventual redução da taxa social única no valor de 800 milhões de euros. O que é que isto pode significar? Isto é uma medida que já tinha sido falada até pelo anterior chefe de missão do FMI. Ele defendia de facto este corte na taxa social única. Parece que, de facto, o Governo estará a negociar com a Comissão Europeia, com a Troika, esta descida da taxa social única, no fundo, que um incentivo também às empresas, à economia, e que seria focado, sobretudo, nos trabalhadores, uma redução de custos com os trabalhadores jovens e com os que têm salários menores. Mas temos que ver aqui, estes 800 milhões de euros terão de ser compensados de alguma forma, esta desvalorização
fiscal, como sempre, terá de ser compensada de alguma maneira. Não se sabe de que forma é que isto de facto vai ser feito, está em negociação, mas também será uma redução muito menor do que aquela que foi inicialmente falada pelo anterior chefe de missão do FMI, que falava que era um corte de 5 mil milhões de euros, que é completamente impossível, tendo em conta as contas neste aqui já será algo mais praticável. Mais praticável, sem dúvida. Já não temos muito tempo, mas há aqui um outro assunto, já fora do espectro da avaliação da Troika, que eu sei que queres comentar, é um sinal da crise, um dos mais graves. Os portugueses desenvolveram 11 casas por dia, e estamos a falar só do segundo trimestre deste ano. Exatamente. Entre abril e junho, são dados, e vamos citar a fonte da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Mobiliária. Face ao momento que atravessamos, achas que a situação ainda pode piorar? A tendência, o que diz, é que de facto este número já foi mais elevado. Já chegaram a ser 20 casas por dia e há agora um abrandamento. De qualquer modo, é muito acima dos imóveis devolvidos em período homólogo. O que é que está aqui a passar? Os bancos estão a tomar consciência que de facto que não podem ficar com tantos ativos nas suas carteiras, porque prejudica o negócio financeiro, eles próprios estão com grandes dificuldades e estão aqui, no fundo, a arranjar novos mecanismos para não confiscarem as casas às pessoas. Portanto, há uma tendência de abrandamento, há aqui mas de qualquer modo são 11 casas por dia, o que é significativo, mas a banca... Então a banca até está a facilitar em relação ao que estava a acontecer, por exemplo, no ano passado. E em relação ao que acontecia, porque até no início deste ano. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia.